Bom dia, minha gente, graças a Deus. Hoje, dia 3 de julho de 2021, estamos aqui, eu, Aparecida e Eli, nessa tela, e vocês aqui que estão entrando, sejam bem-vindos. Graças a Deus pela vida de vocês, bom dia a todos. Eli, bom dia, Aparecida, bom dia, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Bom dia a todos. Estamos hoje sendo gratos, apresentando o nosso sacrifício de gratidão, antes de receber, crendo que já recebemos toda a provisão financeira que teremos necessidade durante esse mês de julho. O Senhor já proveu e por isso nós convidamos você a ser grato. Agradeça antes de receber. Posso ler já, Su? Pode ler. Então, tá, eu gostaria de chamar a sua atenção para o Salmo 100, onde Davi nos convida a sermos gratos. No versículo 4 e 5, Davi diz assim: entrem por suas portas, vamos na presença de Deus, entremos pelas portas, na presença de Deus, estejamos diante de Deus com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e o seu amor leal dura para sempre. Estejamos aqui, então, com ações de graças. Coloque o seu coração agradecido diante de Deus neste momento, de uma forma coletiva aqui junto conosco, mas permaneça o dia todo em espírito de gratidão a Deus pela provisão dos recursos financeiros que Ele fará na nossa vida durante este mês de julho. Seja grata ao Senhor. Graças a Deus, né? Vamos então, vou passar para Aparecida, mas vamos fazer uma oração, né? Já Vamos. agradecendo a Deus e que o Espírito Santo possa usar você. A gente sabe que você tem caminhado, né, de glória em glória na presença do Senhor e a gente fica muito feliz de ver você aqui para compartilhar com a gente o que Deus tem feito na sua vida, né? Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos nesta manhã. É no teu nome, Senhor Jesus, que assim fazemos. Como foi lida a tua palavra, entrai pelas portas dele, em seus átrios com louvor. Nós começamos este mês com louvor. Nós entramos no mês de julho com gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor já preparou, por toda a abundância e recursos para a nossa vida. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Entramos nesse semestre, esse segundo semestre de 2021, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e porque o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos. Muito obrigado por cada dia desse mês, Senhor. Obrigado por todos os recursos para nós que estão disponíveis. Agora pedimos que o Senhor venha falar através da Aparecida, aquilo que o Senhor quer nos comunicar, a maneira que o Senhor quer falar com a gente nesta manhã e que todos nós possamos ter mais um passo nessa caminhada de aprender a te agradecer e te louvar. Amém. 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 Fica à vontade, a gente tá por aqui, tá bom? Tá bom. Bom dia a todos. Muito obrigada por estar sendo convidada pela Sueli Peli. Fico muito grata por ter a oportunidade de compartilhar com vocês o que eu fiz para poder atingir as graças e as bênçãos de Deus. Quando a gente fala em recursos financeiros e prosperidade, não é só o teor financeiro, dinheiro, mas sim o que vem junto, aliás, o que a gente pratica e que traz todos esses recursos para nós. E eu não vou ter assim não vou falar para vocês o que eu fiz durante um período de uma quebra financeira muito grande, como eu consegui sair de um deserto muito sofrido e estar hoje recebendo a glória de Deus. Primeiro, eu escolhi viver em gratidão a tudo e a todos, a tudo aquilo e viver um estilo de vida de gratidão. Aí eu decidi ouvir atentamente a voz de Deus nesse período que eu fiquei no deserto,
A princípio a gente fica olhando as necessidades, as dificuldades, mas eu tive a bênção de ter um encontro com Jesus e eu entendi que tinha um propósito, toda aquela situação de deserto. Aí eu decidi ouvir atentamente a voz de Deus. Naquele período de deserto, eu realmente fiquei num secreto com Deus, aprendi a falar com Deus. E quando eu ouvi a voz de Deus, eu aprendi a ter obediência e gratidão a Ele. E aí eu oro todo dia. Eu decido ouvir atentamente a voz do Eterno, meu Deus, e obedecer a gratidão e as orientações da sua palavra. Hoje eu não faço nada que não tenha a orientação de Deus. Com isso, eu serei abençoada e terei colheitas e a unção da multiplicação. Terei fartura e crescerei nos lugares onde estou, porque o Senhor é Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos numa série de gratidão. Essa série acontece todo início de mês, e esse mês, dia 3, eu fui escolhida para falar sobre recursos financeiros, porque no tempo que eu tive quebra financeira, eu fiquei muito desesperada e não entendia para que lugar que eu teria que ir. Quando eu despertei, que eu tinha que tirar os olhos das minhas necessidades, das minhas dificuldades e agradecer aonde eu estava. Por isso que eu oro todos os dias que Deus vai derramar bênçãos sobre o lugar onde eu fiquei. Eu realmente tínhamos muitas empresas, fiquei com uma só. Tive problemas familiares também, porque quando vem essas quebras, todo mundo se desestrutura. E eu entendi que eu tinha que ter gratidão, mesmo com aquele deserto tenebroso que nós estávamos. Então, eu queria compartilhar com vocês o que eu fiz nessa caminhada para sair do deserto. Primeira coisa, eu entendi o propósito, deixei de reclamar e passei a agradecer, mesmo que fosse sofrido. Com essa gratidão, eu comecei a restaurar minha família, porque entendi que a família é a base de tudo. Então, hoje eu entendo que se não fosse a família restaurada, provavelmente os recursos não viriam, porque eu não teria estrutura emocional nem espiritual para poder trilhar um caminho de bênçãos. Outra coisa que eu aprendi depois da gratidão, eu tirei os olhos do foco da necessidade, porque eu ficava muito desesperada pelas dívidas, pelos compromissos que ficaram quando eu tive a quebra. E eu vou ler para vocês um trecho que fez com que eu entendesse bastante como sair desse deserto financeiro. Uma das principais estratégias de Satanás é atacar as finanças e fazer você manter os olhos nas necessidades, nos problemas financeiros. Satanás quer que você olhe para o natural e os seus recursos limitados, em vez de olhar para Deus, para a provisão natural. Satanás quer que você mantenha os olhos na grande soma de dinheiro que você deve. Ele quer que você continue olhando as necessidades. Enquanto você continuar olhando as suas necessidades, olhando as dificuldades, você realmente não consegue sair do lugar. Aí eu tomei essa decisão, essa grande decisão. Ter gratidão e ouvir a voz de Deus no secreto. Porque quando você está no deserto, o secreto é o melhor lugar, mesmo que seja assim um lugar solitário. Mas lá você sai daquela tribulação e você começa a ouvir a palavra. E foi isso que eu fiz durante alguns meses, praticamente quase 2 anos e meio. Aí chegou a hora do povo tirar os olhos do natural e erguê-los para Deus do sobrenatural, que está pronto para suprir sobrenaturalmente todas as necessidades. Deus fez planos para que não houvesse falta de nada em sua casa. Ele fez provisão para todas as suas necessidades, para que você prospere em todas as áreas da vida e em tudo que fizer. Deus planejou fazê-lo experimentar a sua provisão natural. Quando entraram na terra prometida, não eram pobres nem doentes. Carregavam as riquezas do Egito e não havia um fraco entre eles. Essa parte aqui que fala de entrar na terra prometida, quando eu comecei a praticar as minhas orações, praticar a minha rotina diária de oração, eu entendi que eu tinha que acreditar
fielmente no que Deus tinha para mim. Ele tem planos, a gente é que afasta deles. E eu entendi que eu não tinha que esperar ver com os meus olhos o sobrenatural, eu tinha que pôr o pé para abrir o mar vermelho, porque a gente fica esperando que o mar abra para você passar. E foi assim que eu fiz. Eu fui orientada pela palavra de Deus e o mar abriu, passei. Hoje eu vivo de glória em glória, vivendo milagres sobrenaturais, em todos os sentidos, de provisão financeira, de restauração familiar, de bênçãos na minha casa, de uma vida de casamento feliz, porque hoje nós temos a Deus dentro da nossa casa. E quando eu estava muito desesperada trabalhando na empresa, que quando afeta a família, afeta todas as áreas e vem a parte financeira também, afetou a vida da empresa do meu marido também. Nesse período de quebra financeira, nós nos divorciamos e nós ficamos um bom tempo, cada um cuidando da sua vida. Nesse caminho eu aprendi que tínhamos que trilhar juntos. E um dia eu assisti uma palavra falando que eu tinha que pisar os pés dentro da nossa empresa. Foi a única que sobrou. Nesse momento, eu entrei dentro da empresa, pisei os 2 pés lá dentro e mudei a atmosfera. A mudar a atmosfera da empresa é o que nós fizemos, eu fiz há um ano atrás, quando a gente ainda estava divorciado, e eu entrei para mudar a atmosfera, crendo que Deus tinha planos para a nossa vida. Até a questão da quebra financeira é um plano de restauração, era um plano de nós nos ressignificarmos e nos reconstruirmos de uma forma diferente, com princípios e valores. Então, eu sou grata também, até pela quebra. A gratidão tem sido assim uma rotina diária, acordo cedo para falar com Deus. E naquele tenebroso período de quebra dentro da empresa, muitas duplicatas atrasadas, como diz aqui, Deus não deu dívidas, a gente que contrai. E lá, nessa caminhada, eu aprendi a orar dentro da empresa, agradecer, mesmo que não tivesse o recurso necessário. Eu olhava para a empresa e via o que ninguém vê. Eu via aquela empresa frutificar, eu via aquela empresa transbordar, eu via funcionários felizes, funcionários estimulados, trabalhando. Isso ainda não tinha, só eu que conseguia ver, porque eu criei em Deus. E nessa caminhada eu fiz de acordo com a orientação da palavra. Eu plantei os meus pés dentro da empresa, mesmo divorciada do meu marido, trabalhei junto com ele, e nesse período Deus foi trabalhando conosco, ensinando a gente a trabalhar junto em unidade, porque a gente não se colocava cada um no seu lugar. Isso deve servir para muitas pessoas que trabalham com os esposos ou com as esposas. Não é fácil trabalhar em casal dentro de uma empresa, mas quando a gente aprende através da palavra, que cada um tem sua função, e Deus é tão maravilhoso que Ele coloca conhecimento e sabedoria para cada um, para a gente fazer um equilíbrio. Nessa caminhada de um ano, nós aprendemos a respeitar cada um a sua função e andar em equilíbrio, nos passos certos. O meu esposo, vendo toda essa transformação, ele começou a buscar Jesus também, aceitou Jesus e começou a fazer a mesma caminhada que eu, fazendo as orações matinais, ouvindo a direção de Deus. E hoje eu posso lhe garantir que tem só um ano que nós estamos restaurados, restauramos tudo, nossa família e as finanças também. As finanças vieram de forma sobrenatural. Que uma outra oportunidade eu conto como foi um milagre. A gente já estava sentado em cima de um tesouro escondido e é espiritual, quando a gente percebeu que as orações estavam realmente abrindo janelas e derramando bênçãos do céu sobre nós.
E nessa caminhada de oração, de muita persistência, obediência, perseverança dentro do nosso negócio e gratidão por um negócio que praticamente a gente queria vender e se livrar dele, quando nós viramos a chave, nós resolvemos ter gratidão por aquilo único que Deus nos deixou ainda. Quando a gente tinha um grupo, uma rede de empresas e ficamos só com uma. Essa uma nós entendemos que era para nós dois desenvolvermos lá dentro, juntos, para restaurar tudo que a gente já teve um dia, mas de forma sábia e abençoada por Deus. E o que nós fizemos que foi assim, uma das coisas que nós fizemos que foi de grande importância na nossa vida foi a palavra que fala do Vale dos Ossos Secos. Eu vou ler para vocês. Essa palavra Vale dos Ossos Secos, ela, quem não entende ou quem não conhece o que a gente está falando, pode achar que é só uma história, mas não é. Quando a gente fazia oração em cima das nossas duplicatas, que não eram poucas, eram bastante, nós começamos a orar sobre as nossas duplicatas e profetizando em cima daquelas duplicatas o que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. E eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem também, quando esse Vale dos Ossos Secos, ele está em Ezequiel 37. Esse Vale dos Ossos Secos, ele fala assim: a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Perguntou o filho do homem: esses ossos poderão tornar a viver? Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei parecer carne sobre vocês e o cobrirei com pele e porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei os ossos, foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: venha os 4 ventos, o Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, eles receberam vida e puseram em pé. Era um exército enorme. Essa passagem na Bíblia me ensinou a entender que aqueles ossos secos, aquele monte de duplicatas atrasadas, aquele monte de boletos, eu orava, profetizava em cima deles e pedia para Deus colocar vida sobre aqueles duplicados e fazer com que elas voltassem para o lugar certo, me dando recursos para pagar todas aquelas duplicatas atrasadas, que não eram poucas. Quando a gente mexe com comércio, a gente precisa de fornecimento de produtos. Se você tem duplicata atrasada, você não tem fornecimento. E assim eu fiz. Orava em cima dessas duplicatas, pedindo para que elas duplicassem aqueles ossos secos, criassem vida e que elas saíssem daquela gaveta. Isso foram feito várias vezes e eu não olhava para as circunstâncias, eu olhava para o plano de Deus para a nossa vida. Eu posso garantir que foi assim, um milagre que aconteceu. Às vezes a gente fica preso no natural, a gente fica preso no que a gente vê e a gente fica desesperado. E quando a gente fica olhando as circunstâncias em nossas voltas, a gente perde a fé
a gente perde a força, a gente não acredita, a gente quer na força do nosso braço. Quando eu entendi que não é na força do nosso braço, e sim sobre a orientação de Deus, eu entreguei tudo na mão de Deus. E deixo o Espírito Santo, que habita em mim, habita dentro de cada um de vocês, conduzir a vida de cada um e a nossa vida. Todos os dias de manhã eu acordo com a orientação do Espírito Santo. E é sobrenatural. Hoje a gente vive o extraordinário. Quando a gente está em uma situação de escassez, a gente não se posiciona, a gente não tem coragem de falar, até o que você tem de direito você não fala, você cala, porque você fica numa situação de refém, mas refém do medo, refém da incapacidade, refém da culpa, refém das dívidas. E quando você se liberta desse jugo, dessa escravidão, é o primeiro passo. O segundo passo é você realmente olhar para cima e saber que tem um Deus todo-poderoso, que Ele está para abençoar todos os filhos, não só a mim, a todos, desde que você aceite Ele, ser o seu único Salvador. Hoje, eu não me hesito em compartilhar com qualquer pessoa que eu possa falar sobre esse testemunho e sobre outros de restauração familiar, porque às vezes faltou eu ter ouvidos para escutar na época. Provavelmente na época a gente fica tão cego, tão desesperado que você não tem ouvidos para falar, exceto quando você tem uma dor muito grande, como foi a minha. Hoje eu não tenho vergonha de falar da quebra financeira, não tenho vergonha de falar das duplicatas atrasadas, não tenho vergonha de falar de nada disso, porque só quem vive que tem a autoridade, a propriedade de falar, de fato, o que é o sobrenatural de Deus. Porque no livro, na Bíblia, existe uma teoria, mas quem vivencia, como eu vivenciei, e falo com muita gratidão, é porque realmente o sobrenatural existe para todos nós. Basta você ser obediente, você ser grato, e você não murmurar, entender o propósito. Até eu não entender o propósito, ainda fiquei patinando. Mas quando eu entendi o propósito, me posicionei diante de Jesus e fui trilhando a caminhada, que não é fácil, porque muitos desistem, mas eu tinha certeza que Deus tinha uma promessa a ser cumprida. E essa promessa foi cumprida, está sendo cumprida. E cada dia eu vivo uma glória, cada dia uma vitória. E quando eu falo em vitória e glória, não são recursos financeiros só. É tudo. É comunhão em família. São novos amigos, são pessoas certas, são relacionamentos certos. E quando você se conecta com pessoas certas, claro, os negócios também vêm de forma correta. Deus está dando a oportunidade de a gente fazer um novo negócio. Hoje a gente entende que você tem que preparar o terreno, o solo, para você plantar a semente. A semente Deus te dá todos os dias, desde que você saiba plantar no solo certo. E para finalizar, eu vou ler uma oração para vocês entenderem como que a gente tem que agradecer a Deus. Deus vivifica o que parece morto. Isso aqui eu tirei do Vale dos Ossos Secos. Senhor, tu podes restaurar situações aparentemente sem vida ou esperança, como um casamento prestes a morrer. Por isso, ajuda-me a perceber que minha situação não está além da esperança, que é possível trazer vida ao que creio estar morto. Ainda que meu amor por ti enfraqueça, ele pode ser vivificado. Sei que és capaz de dar vida a qualquer coisa, por mais morta que pareça, pois é a fonte da vida. É isso que eu oro, é isso que eu oriento a todos vocês que estejam passando por alguma situação, inclusive até a questão da pandemia que a gente vive hoje, tem sido oportunidades para você estar mais junto da família,
oportunidades para você agradecer o negócio. Nós temos uma empresa que em nenhum dia teve que fechar a porta, e isso é gratidão. E gratidão por vocês estarem me dando essa oportunidade de compartilhar essa bênção. Um bom dia a todos. Ai, que lindo, minha linda, estou emocionada. Mas eu sei que também vocês têm assim uma experiência de serem edificados na casa de Deus. Você, seu marido, gostaria que você... A gente já conhece você, já ama bastante, mas gostaria que você falasse um pouquinho desse compromisso lindo que eu acho que vocês têm, não é? De semanalmente estarem cultuando a Deus, e a forma com que vocês também transbordam essa gratidão através de transbordar o recurso financeiro nessa caminhada toda. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu falo. Em relação ao que ele pediu para falar, eu, com essa transformação, com essa restauração, primeiro transbordo foi na nossa casa. As meninas, as minhas filhas, começaram a ver a transformação. Elas me pediram Bíblia, todas elas pediram uma Bíblia e um devocional. Nós temos essa prática diária em casa, cada um no seu tempo, mas passou a ser uma rotina também. Então, a gente tem também um encontro semanal, onde a gente faz uma comunhão com leitura bíblica, tirando dúvidas, compartilhando a semana. E na nossa casa, nós tivemos um deserto, elas vivenciaram esse deserto. Hoje, a gente está no oásis, e a gente vivencia também isso, e as meninas participam. A gente não omite nada delas, a gente compartilha com elas, porque a nossa experiência é o que a gente pode passar para elas, e com tudo isso, é um despertar tão maravilhoso, e eu não canso de falar que eu aprendi a honrar pai e mãe, e às vezes, a gente também, nessa caminhada, a gente quer mostrar o que a gente faz, e a gente não quer ouvir opinião, nem experiência de pais, porque a gente acha que a gente sabe mais, e também foi uma das coisas que eu oriento para vocês. A gente tem que honrar pai e mãe. Eu não honrava porque eu achava que eu era esperta no negócio, empresária, e hoje as minhas filhas me pedem perdão, porque elas também estavam na mesma caminhada que eu. Elas falam que hoje tem que honrar pai e mãe, mesmo com os nossos erros, elas aprendem com os erros. Eu estou falando isso porque agora eu estou falando de família. E quando a gente transborda na família, isso é maravilhoso, porque agora eu vou falar do marido. Meu marido hoje é um marido novo, abençoado. Ele não faz mais nada que não seja pela orientação de Deus, pela palavra. Ele compartilha comigo, ele ora comigo, ele unge a empresa comigo. Isso é uma bênção porque não foi muito tempo para ele ver toda a transformação e ele virar a chave também. Posso garantir que, agora eu vou falar como mulher, a nossa mudança transforma uma casa. Então, às vezes a gente pensa assim, o marido não gosta, o marido não vai. Hoje nós não perdemos um culto, nós vamos nos alimentar todas as semanas, todos os finais de semana, para a gente praticar isso durante a semana. Então, agora, assim, eu sei que tem homens aí, mas eu digo, mulheres, a nossa transformação, a nossa redenção faz um milagre na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família. Isso transborda, atinge o resto da família, porque eu tenho atingido família que está a 1.000 quilômetros aqui com o nosso testemunho, e eu não perco realmente a oportunidade de falar com qualquer pessoa quando eu vejo que está fazendo o caminho que eu trilhei, eu vou lá e ensino a fazer o caminho de volta. Isso daí é meu, eu não hesito. Se a pessoa quiser agarrar na mão, faça como eu agarrei na mão da Eli. A Eli falou, vamos fazer o caminho de volta. Eu vim com ela e trilhei um caminho com ela. Hoje eu agradeço a ela, muita gratidão, porque hoje a gratidão, a Eli vai falar, Deus usou a Eli, não foi a Eli, então, Deus usou a Eli, e eu quero que Deus me use
para eu poder estar falando. Eu não sou uma expert em falar live, mas eu quero passar a mensagem e falar para vocês. Vocês, todos nós temos acesso, como eu até falava para o meu marido, o Espírito Santo está dentro de você, é dentro de você, só basta você buscar e aceitar. E ele ficou meio que resistente, mas quando ele aceitou, é uma coisa sobrenatural. É isso, ele quer que fale mais alguma coisa? Senão eu vou ficar o dia todo falando. Eu sei que a prosperidade, ela não é só financeira em todas as áreas, e você mostrou isso de uma forma muito clara, está abençoando muitas vidas, tenho certeza. Eu estou até aqui, ó, limpando os olhos, eu estou emocionada. Mas você também sempre fala nos seus testemunhos que a prosperidade financeira vem de Deus, e a gente volta a essa gratidão também de forma financeira a Deus. E eu queria que você falasse desse amor, desse compromisso que vocês, como empresa, como família, têm com o dízimo. É verdade. Eu gostaria de contar sobre isso, porque parece impossível, né, é que uma coisa verdade. venha da outra, que a prosperidade financeira venha de Deus e a gente seja verdade. grato. É verdade, eu também, olha, coisa super importante. Quando nós dois decidimos dar o dízimo, quando a gente entendeu, porque quando a gente não entende, a gente julga, acha que a igreja fica passando maquininha, pedindo dinheiro, e a gente não tem esse conhecimento. Eu realmente, às vezes eu convido pessoas para ir na igreja e as pessoas me falam, o que me incomoda é aquela maquininha. Isso é o de menos, porque como que a gente pode manter uma estrutura daquela sem recursos? Só que aí eu convido as pessoas. Quando eu entendi o que era ofertar, eu passei a ofertar. E eu ofertava também de maneira aleatória, como eu fazia em outros lugares. Colocava num saquinho, ou no saco, ou numa caixa e pronto. E eu entendi que não é assim também. Eu passei a aprender a consagrar minhas ofertas, consagrar a Deus, ofertando tudo aquilo que Ele faz por nós. Só que aí era só uma oferta. Era uma oferta tipo, o que tem ali que não vai fazer falta para mim? E quando eu entendi verdadeiramente o meu compromisso de dízimo, eu fiquei muito mexida, mas mexida por dois motivos. Por um, porque eu pensei, poxa vida, é milagroso mesmo a gente devolver para Deus o que Ele empresta para nós, que tudo que a gente tem não é nosso, é de Deus, a gente está simplesmente devolvendo para Ele. E isso mexeu comigo, mas mexeu de outra forma. Nós estávamos com um monte de duplicatas dentro da gaveta, como que eu posso pegar um valor que dava quase que o valor de uma duplicata de um fornecedor e dar como dízimo? Isso ficou muito mexido entre eu e o José Antônio. A gente entendeu o que era para fazer, mas nós ainda ficamos fazendo conta. Será que a gente faz? Será que é melhor não pagar o boleto, esperar ter resultado para poder fazer? E ficamos questionando isso entre nós, mas nos foi explicado exatamente o que é o dízimo. E nós ficamos entre nós. E nós decidimos separar o dízimo. Porque quando a gente está no negativo, perguntamos, como que a gente vai dar um dízimo se você está no negativo? A gente só dá dízimo quando a gente tem resultado. E aí nós questionamos isso. E a pessoa, a Eli, vou falar, a pessoa foi a Eli, ela orientou assim, se vocês não pagam as despesas mensais, vocês não pagam o alimento que põe na mesa, a faculdade dos filhos, não põe combustível, tudo isso não tem uma despesa mensal, esse é o salário de vocês. Aí nós entendemos, tudo bem, é o salário nosso. Esse é o recurso que vocês têm mensalmente. Então não vai esperar a empresa ficar positiva para ter resultado. Assim nós fizemos, nós pegamos um valor que, claro, se a gente mantinha as despesas em casa, o valor não era baixo, nós não fizemos conta, pegamos 10% do que não tinha. Aliás, estava guardado lá, Deus tinha essa provisão. E decidimos fazer isso em novembro, foi o primeiro dízimo que nós fizemos em novembro do ano passado. Fomos lá com muita gratidão, consagramos o primeiro dízimo. E vou falar, não fez nenhum mês de primeiro dízimo, nós tivemos uma bênção
tão grande, mas tão grande, que de um sobrenatural que apareceu na nossa vida, que era nosso e que a gente não sabia, que fez toda a diferença na nossa empresa. Isso foi em dezembro, depois do primeiro dízimo. Em janeiro, nós recebemos um recurso sobrenatural e que a gente vem caminhando mês a mês com prosperidade. Prosperidade a ponto de fornecedor olhar e pensar: o que aconteceu? O que aconteceu com esses dois? Primeiro, a ex-mulher é mulher agora, casou de novo. Aí, será que foi ela? Ou será que foi o casamento? Resumindo, quando as pessoas perguntam, o José Antônio também não hesita de falar e levar a palavra para alguém. Ele não fala. Antes ele tinha meio que vergonha, ficava meio que escondidinho, tinha vergonha de falar que era crente, que era evangélico. Hoje ele transborda a palavra para qualquer pessoa que dá abertura. Para funcionário nem fala. Ele chega de manhã abençoando todo mundo, abençoando o lugar, dando bom dia para os funcionários, compartilhando a palavra com os funcionários. Isso é riqueza, isso é riqueza, isso é recurso do céu na nossa vida. E o resto vem de consequência. Então, o dízimo é isso. Nós nunca mais deixamos de devolver para Deus, não é contribuir, levar o dízimo. Então, assim, foi novembro, só tem pouco tempo, novembro, dezembro, janeiro, mas em pouco tempo, muitos milagres, muitas bênçãos derramados sobre a nossa vida. Então, eu falo para vocês, não espere dar resultado. Vocês têm o compromisso. Nós não tínhamos resultado, nós estávamos no negativo, com duplicatas atrasadas. Até questionamos, se é negativo, então como é que faz? A gente dá um dízimo negativo? Não existe dízimo negativo. E, olha, é sobrenatural. Acho que é isso que eu tinha que falar para... Né, Eli? Acho que eu falei tudo. Se deixar, eu vou contar muitos milagres. Maravilha. Su, fala aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Aparecida. Quanto tempo faz que você entregou sua vida para Jesus? Que você decidiu, não, eu vou seguir a palavra de Deus, eu vou seguir Jesus, eu entendi que Jesus é o meu Salvador. Eu entreguei a vida a Jesus em novembro de 2019, Sueli. Eu conheci a igreja, tinha preconceito também, tinha religiosidade, eu digo. Acho que eu achava que aquilo ali não era para mim e eu tive um pouco de resistência. Eu entreguei Jesus, a minha vida a Jesus, quando eu fui para a igreja, mas quando eu me batizei e desci as águas foi em novembro de 2019, quando eu falei, é aqui que é o meu lugar. Um ano e pouco depois, o José Antônio, ele entregou a vida a Jesus no dia do meu batismo. Ele foi lá, entregou a vida, nunca mais deixou de ir aos cultos, mas ele falou, não preciso de batizar. E, de repente, ele vendo todas essas bênçãos, quando ele começou a ofertar e dizimar, ele falou, aqui é meu lugar e daqui eu não saio mais. Então, ele foi em janeiro que ele batizou. E nós nos casamos em março. E casamos em março com o mesmo marido. Não, mesmo marido não. Nós somos duas pessoas completamente diferentes. Eu estou te perguntando isso. Não, isso você não tinha falado ainda. Gente, isso é importantíssimo. Ela foi pedida em casamento. Pedida em casamento. Eu perguntei isso para você porque quando a gente recebe Jesus, né? A nossa vida, ela é transformada. A gente vê você falando e a gente entende que só mesmo o poder transformador da presença de Jesus é quase que instantâneo. É muito pouco tempo para você contar tantas transformações, né? Muito. Tantas. Você estava divorciada, financeiramente estava tudo acabado, né? Tudo no negativo, suas filhas indo por um pensamento mundano, né? Contrário à palavra de Deus. Sim. E então, em pouco tempo, você tem sua vida toda restaurada. Porque, sabe, quando a gente recebe Jesus Cristo, a gente recebe essa vida, a gente recebe saúde, recebe abundância, recebe fé, recebe alegria, recebe paz, entra de uma vez, né? E a partir desse momento você vai aprendendo a entender e, como você contou, a agradecer por isso. Opa, peraí, agora eu tenho provisão, opa, agora eu tenho alegria, agora tá tudo sendo restaurado, eu tenho a palavra, né? Eu queria reforçar isso também.
Você foi pela palavra. A Sim, palavra de Deus é que cria. A palavra de Deus é que sim, transforma, né? E você entendeu isso muito rapidamente, se tomou posse dessa palavra. E eu gosto muito do que você fez de ir na empresa e de declarar, você foi tomar posse, né? sim. Isso. Daquilo que estava tudo quebrado, mas você tomou posse do que Deus havia te dado já. Então é assim que a gente vê uma pessoa que recebe Jesus, ela imediatamente recebe toda a provisão para a vida inteira, ela recebe toda a abundância, ela recebe toda a restauração que é preciso, né? Porque não tem como ser um pouquinho, ser. Quando Não. você se entrega e entende que há a palavra na tua boca, com fé e com submissão, porque eu vejo na Aparecida ela deu um passo atrás no relacionamento com o esposo, mesmo estando separada, né? Deu um passo atrás, ela também deu um passo atrás em outras questões, foi para o secreto e teve Sim. essa grande vitória, está tendo, né? Então, fica esse exemplo para nós, é maravilhoso sua história. Eu também me emociono, como a Eli, porque a gente te conheceu desde lá do início, né? E nesse pouco tempo, quanta transformação, né? Ele, Então, gente, você que está nos ouvindo, se entregue a Jesus, se renda a Ele e deixe a palavra transformar você e a sua vida. Primeiro tem que transformar o seu coração, os seus pensamentos, senão nada acontece. Se você continua focado no problema, reclamando, com os mesmos pensamentos de antigamente, nada vai acontecer. Você pode ter Jesus, você pode ter a salvação eterna, mas se você não se render nesse sentido, nada acontece, né? Você é salvo e continua com aquela vida de dívida, de confusão em casa, de, enfim. sim. Mas quando você se rende total, né? Ô, Aí há Sueli, só recuperação. para falar, só para concluir, quando você falou da empresa, que eu pus os dois pés lá e tinha um monte de duplicata atrasada, hoje eu posso falar porque serve como exemplo, eu tenho certeza que muita gente passa por isso. Nós tínhamos um depósito cheio de caixas vazias, porque a gente queria vender a empresa. Então, caixas vazias para não dar a impressão que não tinha nada no depósito. E outro dia eu dei uma volta no depósito, meu coração encheu de alegria, que eu me emocionei sozinha lá no depósito. Caixas de verdade agora, não eram caixas vazias. Aí eu chamei o José Antônio para a gente orar e agradecer. Porque às vezes a gente passa, porque tem que tomar muito cuidado, quando você passa de uma situação desconfortável e passa para ser confortável, geralmente a pessoa fica esquece porque começa a ter aquela rotina e distancia de Deus. Tem que tomar esse cuidado. E a gente passa a não ter olhos para isso, né? Porque está tudo confortável. E eu comecei a olhar e toquei me cheia de alegria e agradecer novamente por aquilo que Deus já estava deixando reservado. E falar para vocês que mesmo que a gente esteja numa zona, que saiu da zona de aperto, está na zona de conforto, não deixar de praticar. Porque o relacionamento nosso com Deus é diário, não é de final de semana, não é de congresso, não é de conferência, é diário. Você com Deus. Porque muitas vezes a gente esquece, não, agora não tem tempo, a empresa está movimentada. Isso é a dica que eu dou. Tá? Desculpa eu. Verdade. Eu gostaria de fazer uma parte também, Aparecida. É, passa, nós conhecemos você, a sinceridade do seu coração, choramos com você nas lutas, nos alegramos nas vitórias, e nós sabemos da realidade. Mas, para quem está ouvindo você hoje pela primeira vez, quem não te conhece, quem não é seu familiar, quem vai ouvir esse vídeo daqui a um mês, 2, daqui a um ano, porque isso vai ficar gravado no YouTube, pode passar a impressão de que eu aceito Jesus e minha vida fica assim, redondinha, cor-de-rosa, né? É só alegria. Gostaria que você falasse que os ajustes ainda continuam a vida toda, a gente vai se ajustando, nós vamos tendo dificuldades, porém, em todas as coisas nós já sabemos onde é a nossa fonte e a gente já vai rapidinho. Que a nossa vida não passa a ser assim, cor-de-rosa, a gente só sobe de um patamar para outros e enfrenta outros tipos de dificuldades
às vezes até mais fortes, Sim, mas a gente isso. continua os ajustes. Isso mesmo, a gente. Só que aí tem uma diferença. Quando a Isso. gente encontra Jesus, a gente tem a palavra, a gente não é inconsequente, a gente a gente já tem uma sabedoria e um conhecimento. Então, mesmo que a gente passa por lutas, a gente não entra naquele desespero. Hoje a gente tem uma segurança. Hoje eu falo para o José Antônio, às vezes vem umas provações, mas a gente tem segurança. O que acontece que eu falo para ele muito? Cuidado com as distrações. Porque você às vezes nesse momento vem oportunidades, vem pessoas, e toma muito cuidado com as distrações que tira você do foco, do caminho que tem para você, o plano de Deus para você. E realmente, é tudo isso que ele falou. A gente não pode deixar de praticar as orações matinais e tem que ficar vigiando o tempo todo, porque não é que agora a gente está na zona de conforto, vai ficar tudo bem, não. Todo dia é uma luta, só que ficar muito atenta. Quando você está bem atenta e, como diz, bem conectada com a palavra, você logo percebe que aquilo não é para você, que aquilo não é para tirar o seu emocional do lugar. Tudo isso você entende quando você está alinhado e conectado com Deus. E isso é prática diária. Agora, distrações e oportunidades vêm bastante, vem muito. Como antes tinha muito julgamento de pessoas que falavam, não quero negócio porque está quebrado, que não tem, que não sei o quê, fugiam. Hoje as pessoas vêm. Só que o José Antônio e eu aprendemos a tomar cuidado com as distrações, porque elas vêm disfarçadas de oportunidades boas. E a gente tem que tomar muito cuidado. É isso que eu digo. Até em casa, até em família, a gente tem que tomar cuidado, sabe? É isso. Era isso que você queria que eu falasse? Não sei. Graças a Deus, né, gente? Que coisa linda. Não é bom ouvir um testemunho assim? Nós somos, Paulo diz que nós somos cartas vivas, né? Nós somos a escrita do Deus vivo. Então, quando você testemunha, quem está te ouvindo está lendo essa carta de Deus, Ai, que né? bom. É assim. Então, a gente lê a sua vida e fala, puxa vida, olha o que Deus está falando, olha o que Deus escreveu na vida dela. E assim é com cada um de nós quando a gente se dispõe, né? Gente, então, muito obrigada. Olha, Aparecida, foi uma maravilha ter você contando, né, sobre essa transformação. Que o Senhor te recompense por você testemunhar, por você falar. Amém. E muitas pessoas ficam, como ela disse, com vergonha, né? Mas como? Como que a gente pode não falar desse amor, né? Sim. Dessa transformação. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eli, querida. Deus abençoe a todas. Amanhã estaremos aqui novamente com mais uma área de gratidão. Amanhã Camila estará conosco aqui. Também será uma manhã com Deus esplendorosa. E assim nós vamos até o dia 7, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus antes de receber o mês de julho, crendo que nós já recebemos. Isso é um grande desafio de fé, porque agradecer depois que você recebeu é só gratidão, mas agradecer antes, crendo que você já recebeu, é esse desafio de fé que nós convidamos você. Venha participar, é profetizar num vale de ossos secos, onde você não está vendo nada. Você profetiza a vida, como o Espírito Santo mandou a fazer. Haja vida, juntem tendões com tendões, juntem. Seja criado pele, seja criado músculos. Seja criado, venha de onde não tem a vida, porque vem pela palavra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que ainda continua criando através da minha boca e da minha fé e da sua fé. Vamos lá, então, viver o melhor mês do nosso ano. Isso, Eli. Até amanhã. Graças a Deus. Gente, obrigado pela presença de cada um de vocês, pelos comentários. E não esqueça de deixar o like, tá? No vídeo, coloca o like aí. E amanhã a gente estará de volta. Que vocês tenham um excelente sábado, cheios dessa alegria e dessa disposição de tomar posse,
né? De colocar o seu pé e tomar posse daquilo que Isso. você precisa. Amém, gente? Amém. Grande Obrigada. beijo a todos. Ai, maravilha.